E aí, pessoas, eu só colocando um vídeo complementar aqui para vocês, para exemplificar o que eu quero que vocês façam na atividade, né? A atividade de vocês, ela vai ser basicamente uma resenha. Eu vou colocar para vocês três artigos da área de vocês ou próximas à área de vocês. Vocês vão selecionar um dos três e vão realizar uma resenha. Aqui nesse vídeo, eu tô explicando como é que basicamente vai ser a resenha. Então lá no primeiro vídeo eu explico o conceito, eu falo o que tem que ter na resenha. Aqui eu mostro mais um exemplo clássico, né, de uma resenha muito curta, inclusive. Mas deixa eu começar aqui. Bom, aqui eu estou gravando, claro, tá no computador. A resenha que eu vou mostrar aqui, ela vai estar lá no link também no ambiente virtual, como exemplo, né, a seguir. É a resenha de um livro curto, inclusive, um livro de 69 páginas, bastante antigo, né? Essa versão aqui é uma das mais recentes dele, a edição mais recente. É um livro que é bioética, de duas autoras bem conhecidas da área, Débora Diniz, que é talvez um dos maiores nomes do campo da bioética no Brasil, e a Disse Guilhem. Esse livro é um livro bastante conhecido, né, que quase todos os pesquisadores, na sua formação, quando começam a trabalhar com a bioética, e obviamente tem que entender a importância da ética na pesquisa científica, passam pela leitura desse texto que é introdutório, ou seja, é um livro que ele introduz um debate importante na formação do pesquisador. É um livro que foi lançado em 2002, na época do lançamento. Esse autor aqui, nessa revista, a revista Ciência e Saúde Coletiva, uma revista muito importante da área, em 2003, né, esse volume foi lançado, um ano depois do lançamento do livro. O então doutorando de Sociologia, Marcelo Medeiros, escreveu a resenha e aplicou a esta revista, e a resenha foi publicada. De modo geral, resenhas em revistas servem para chamar a atenção do público para a importância de uma obra, o modo como essa obra aborda o debate específico de uma área e se de fato essa obra é interessante ser lida. Então, Marcelo Medeiros, ele vai aqui fazer basicamente o trabalho que vocês viram falando lá no vídeo sobre o que é resenha, resumo crítico e afins, e vocês vão colocar em prática na atividade de vocês. Aqui é muito nítido você observar. O começo do texto, ele está introduzindo basicamente quem são as autoras. Ele introduz, né, a questão, fala da importância da obra, e aí aqui ele introduz quem é a Débora Diniz, quem é a Disse Guilhem. Obviamente que na autoria, no texto que vocês forem fazer a atividade, vai ter lá as orientações da profissão dos autores, então tem a formação deles. Aquilo lá aquela informação vai ser transformada num texto dessa maneira aqui. Fulano de tal, da área da biotecnologia, doutorando, mestrando, graduado, que seja na universidade tal. O nome do texto é X, foi publicado na revista Y. É um exemplo. Então, isso acaba introduzindo a sua resenha. Seguindo adiante, ele começa a fazer um resumo, basicamente, da obra. Então, tudo que está aqui colocado é o resumo, onde ele vai analisando capítulo por capítulo, trazendo a discussão que esta obra traz para o campo da bioética. Tecnicamente, a importância do livro, ele faz um caminho interessante. Ele divide em dois momentos. Ao invés de deixar no final, ele coloca no começo também. Mas eu recomendo que vocês façam isso não dessa maneira, mas só no final. Então, vocês tragam aqui a importância dessa obra, o modo como essa obra pode ser impactante, o que ela traz de interessante, qual é o contexto que ela explica, por que ela é importante ser lida ou não, ou se ela tem algum defeito, qual seria o defeito. De modo geral, é basicamente esse o caminho, tá? Então, estruturar o texto em contextualização do texto, autor, de onde está esse texto, resumo do texto, né, estruturando as partes que o texto se formam e explicando cada uma dessas partes, e por fim a crítica, qual é a relevância deste texto, porque é importante ou não a sua leitura, o seu entendimento.
Então, eu vou colocar, como eu falei, esse link dessa resenha lá para ajudar vocês. Vou colocar o link de 3 textos para que vocês possam escolher um para fazer esta resenha seguindo este modelo aqui. Eu não vou colocar, não vou dar a vocês o modelo pré-pronto, né? Vocês vão realizar, mas eu vou colocar no ambiente virtual uma folha, né, em Word para que vocês escrevam, digitem lá e vocês coloquem no ambiente virtual em formato PDF para facilitar a correção. Esta atividade vai valer 40 pontos, tá? Porque a gente vai ter essa resenha aqui valendo 30 pontos e uma coleção de algumas questões, 5 questões, valendo 10 pontos. Então, a gente tem aqui 2 atividades diferentes juntas para a gente começar a fechar a nota, ok? Então, aí depois só vai faltar mais uma atividade daqui no final do mês, ok? Para a gente fechar a disciplina e para poder conversar depois sobre a primeira etapa que a gente vai falar na semana que vem sobre ela, tudo bem? Então é isso, pessoal. Boa atividade. Qualquer dúvida me procure, tá?